Fala pessoal, Bezerra na área. É o seguinte, eu resolvi fazer esse conteúdo aqui, tá vendo? Tá aparecendo um imóvel aí do Banco Daicoval com 38% de desconto. Antes de mais nada, para você que está um pouco boiando e não sabe do que se trata esse conteúdo, existe uma modalidade muito interessante e pouquíssimo conhecida de você comprar imóveis diretamente dos grandes bancos com desconto entre 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Não é imóvel de leilão, o mais legal de tudo isso. E o melhor de tudo, na maioria dos casos você ainda pode financiar 95% do valor, ou seja, comprar com 5% de entrada. Eu já faço isso há alguns anos com o principal foco de multiplicar o meu capital, principalmente em utilizar a alavancagem financeira ao meu favor. Mas enfim, nesse vídeo aqui, sobre esse imóvel em questão, eu quero falar 3 dicas importantes que eu faço, que eu avalio para tomar uma decisão de adquirir um imóvel, por mais que esteja com desconto, como por exemplo esse, que é 38% de desconto. É um desconto legal, interessante, principalmente se você utilizar o financiamento para você levantar o capital, ou seja, para você fazer a alavancagem financeira. Mas vamos lá. Primeira dica importante. Tem pessoas que acabam focando na ideia de o imóvel tem que estar bem localizado, ele tem que estar no centro, ele tem que estar em tal lugar da minha região. Acontecem oportunidades como essa no Brasil inteiro, tá? Em vários bairros e sempre aparecem novas oportunidades. E aí o que acontece? A primeira coisa que eu faço, eu não ligo se esse imóvel tem que estar no centro, se está um pouco afastado, não ligo para nada disso. Uma das coisas que eu faço é avaliar como está a região daquele imóvel. Então, normalmente, o que eu faço? Eu ligo nas imobiliárias da região em torno do imóvel ou acesso sites de venda de imóveis, né? Mas é legal a imobiliária. Por quê? Porque eu ligo, eu faço uma sondagem, vamos dizer assim. Eu pergunto assim, olha, como é que tá a venda de imóveis aí na região? Normalmente, o cara pega e fala assim, cara, tá legal. Até mesmo para a pessoa não ficar perdida, eu pego e falo muitas vezes que eu já tenho um imóvel para vender, a pessoa vai perguntar mais ou menos qual é a especificação do imóvel, né? E por mais que eu não tenha comprado ainda, e eu falo, olha, é um imóvel que tem 3 quartos, tem um banheiro. Antes de você comprar, você consegue ali saber o que tem naquele imóvel, né? Claro. Tem uma garagem, cabe 2 carros, o terreno é tal tamanho. E aí o cara vai falar, cara, olha, é o seguinte, aqui vende sim, mas qual é a média que você quer vender? Eu quero vender, por exemplo, 300 mil reais. O cara, 300 mil reais, imóvel de 300 até tá ok, mas assim, se você tiver um imóvel com a especificação de 280, 290, 270 mil reais, melhor ainda. Um exemplo, tá? Ou então a pessoa fala assim, cara, imóvel assim nesse valor não tá saindo, só tá saindo imóvel as pessoas procuram nesse bairro, por exemplo, imóvel que tem 4 quartos, que tem tudo suíte, não sei, isso aqui é um exemplo. A própria imobiliária da região, ela vai te dar uma direção, eu faço isso muito, e aí você já tem uma certeza que naquela região tá aquecido o mercado. Então, para quando você pegar esse imóvel, se tornar muito mais simples a sua venda, tá? Claro que, na pior das hipóteses, deixa o imóvel alugado, mas eu faço essa primeira avaliação. A segunda é quanto que eu vou gastar em média na reforma. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando você pega um imóvel, o legal é você dar uma maquiada no imóvel. Eu sempre falo isso para os meus alunos da nossa assessoria, maqueia o imóvel. O que seria maquiar o imóvel? O que seria fazer uma grande reforma? Claro que não. O maquiar o imóvel é você pintar o portão, é você pintar a fachada ou colocar um grafiado na fachada ou colocar um piso na fachada. É algo que você não vai investir muito dinheiro. Você não vai investir muito dinheiro para você colocar nas colunas do portão um piso diferente, não vai. E você vai dar quem passar na rua fala, nossa, que imóvel legal. Então eu dou uma maquiada, pinto muitas vezes a janela, a porta, pinto a casa, tanto por fora quanto por dentro, ali eu já maquiei o meu imóvel. Então é a segunda dica. Então, quanto em média eu vou gastar? Quanto em média, eu passei na frente do imóvel, tá muito judiado, a garagem tá destruída, legal, não tem problema. Se o desconto for condizente, você coloca ali um cálculo. Eu tenho imóveis que eu já gastei 50 mil reais numa reforma, 60 mil, e eu tenho imóveis que eu gastei 3 mil reais, tá? 2 mil reais. Pinto o imóvel, vendo pelo valor de mercado e consigo lucro aí de 70, 80, 60, 90 mil reais. Então, é relativo. E por mais os imóveis que eu gastei um valor alto numa reforma, como por exemplo 50 mil reais, 60 mil reais, ainda me deu um lucro. Por quê? É óbvio que eu fiz a conta. O desconto, mesmo que eu faça uma reforma um pouco maior, mesmo assim eu vou ter um lucro interessante, tá? Então é a segunda dica. E a terceira dica que eu falo pra você, que eu analiso antes mesmo de comprar meu imóvel,
imóvel é o seguinte: qual a média de locação na região, tá? Quanto em média um imóvel com aquela especificação que eu estou comprando vale o aluguel? Por quê? Porque eu utilizo muito uma estratégia de alavancagem financeira, ou seja, tem aquela história que fala o seguinte: quem tem dinheiro faz dinheiro, correto? Hoje, os bancos, existe uma modalidade que poucas pessoas têm acesso a isso, né? Não adianta nem ficar me mandando mensagem, a galera, mas onde eu encontro? Ou você pesquisa ou você faz parte da assessoria para você saber o caminho para ter acesso a essas oportunidades, tá? Existem vários locais e você tem que saber. Tem gente que vai até no banco direto, não, o banco não vende imóveis. Existe uma modalidade que o imóvel acaba voltando para o banco por algum problema e automaticamente o banco disponibiliza essas oportunidades com descontos aí entre 30% a 70%. Então, assim, por que eu me preocupo com a locação do imóvel? Porque, vamos lá, eu utilizo a estratégia de alavancagem financeira. Como exemplo, vamos fazer uma conta de padaria. O imóvel custa 200 mil reais. E aí, apareceu essa oportunidade para que eu adquirisse esse imóvel no valor de 100 mil reais. Legal? Na maioria dos casos, você pode financiar 95% do valor do imóvel. Ou seja, com 5 mil reais de entrada, você consegue comprar um imóvel de 100 mil reais, que representa 5%, correto? Legal. Agora, olha só. 5% de entrada vai dar 5 mil reais, eu vou financiar os outros 95 mil. Mas quanto vale o imóvel? 200 mil reais. É o valor de mercado do imóvel. Eu que tenho conhecimento que adquiri esse imóvel por 100 mil. O que eu vou fazer? Se eu descubro qual é a média de locação daquele imóvel, e eu sei que é uma locação ok, ou seja, que eu consigo alugar ele, normalmente aluguel é o mais simples, né? E eu consigo alugar ele por um valor ok, o que eu faço? Eu deixo o imóvel alugado, o próprio aluguel paga o meu financiamento até a hora que eu vender o imóvel pelo valor de mercado, que é 200 mil, e aí sim eu consegui colocar o meu lucro no bolso. Para você que deve estar se perguntando, mas calma aí, o senhor financiou o imóvel, como é que você vai vender o imóvel financiado? Sim, é aí que está o grande segredo, é por isso que eu falo que existe uma brecha no mercado imobiliário. Você mesmo com o seu imóvel alugado, se uma outra pessoa for comprar, automaticamente o financiamento dela quita o seu financiamento e a diferença desse lucro vai para o teu bolso. Então eu me preocupo sim com a locação do imóvel. Por quê? Eu vou fazer as minhas contas. Legal, por mais que eu tenha que investir, vai ser uma quirelinha a mais para pagar o financiamento. Aí tem gente que fala assim, mas e se demorar muito tempo para vender o imóvel? Hoje, o maior tempo que nós demoramos para vender o imóvel é aproximadamente 12 meses. Normalmente em 6, 7, 8 meses já vendeu. Mas o legal de tudo isso, é por isso que eu gosto do mercado imobiliário, é que mesmo que você enrole mais ainda para vender o imóvel, na pior das hipóteses você vai estar aumentando o teu patrimônio. Na pior das hipóteses está aumentando. O imóvel está se pagando. Tudo bem, não está me sobrando nada, está pagando o aluguel. Demorou 2 anos que seja para vender. Legal, você aumentou teu patrimônio. Colocou teu lucro no bolso, o próprio inquilino começou a pagar o financiamento, então é por isso que é muito legal. Tem uma frase que eu falo bastante, que é o seguinte: mesmo que fosse para pagar os 30 anos do financiamento que nós fizemos, 30 anos, existe uma frase que é o seguinte: o financiamento uma hora acaba, o imóvel não. O imóvel é para o teu filho, é para tua família, é para tua esposa, é para tua aposentadoria. Então, claro que nós não utilizamos a estratégia de pagar 30 anos de imóvel, de forma alguma. Nós utilizamos a estratégia de alavancar o capital. Pega um, vendeu, compra mais 2, vendeu, compra mais, reforma um, começa a construir. Ou seja, fazer do mercado imobiliário uma fonte paralela de renda. E o principal de tudo, aumentar o teu patrimônio para que amanhã depois você tenha uma estabilidade, a tão sonhada liberdade financeira no mercado imobiliário. Bom, essas 3 dicas eu levo fielmente. Claro que eu analiso outras coisas, mas essas são as principais que fazem eu tomar uma decisão. Então, por mais que tenha essa oportunidade com 38% de desconto, que é algo atrativo, não é das melhores oportunidades, mas é um desconto interessante, eu analiso esses pontos para que eu faça a tomada de decisão e tenha um resultado muito legal. É com essa estratégia e outras que eu já movimentei alguns milhões desse mercado e comecei lá comprando uma casinha direto do banco, com desconto, dando 5% de entrada, e hoje nós construímos casas de alto padrão, construímos prédio comercial, residencial, compramos imóveis diretamente dos bancos, compramos também imóvel de leilão, que é uma modalidade interessante, mas tem que ter um conhecimento maior ainda, é um pouco mais arriscado para quem está iniciando, e aí tá a dica para você, a dica do Bezerra. Bom, é isso aí, tamo junto, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, curte, compartilha com a amigo, que é uma dica de valor para você fazer parte do mercado mais sólido e seguro, que é o mercado imobiliário. Tamo junto e um grande abraço. Bom, é isso aí, um grande abraço do Bezerra. Não esquece de seguir o perfil, curte, compartilha com os amigos, que é uma dica muito legal para você que deseja entrar no mercado imobiliário, tá meio perdido. É nóis e um grande abraço.